Seja bem-vindo ao canal da IBG. Se você está nos assistindo é porque você tem o interesse de crescer na sua fé. E eu oro que essa próxima mensagem possa edificar a sua vida e causar um impacto permanente e transformador. E eu queria começar contando a vocês uma história. Em 1908, uma mulher chamada Ana Jarvis realizou o sonho da vida dela. Ela tinha um sonho. Ela havia lutado por anos escrevendo cartas para governadores, políticos, congressistas, líderes religiosos, empresários, para que os Estados Unidos criassem um dia dedicado para as mães. O nome não seria Dia das Mães, seria Dia da Mãe, porque ela queria manter esse elo íntimo entre os filhos e aquela mãe, e não ser um dia generalizado. E aí o sonho dela tornou-se uma realidade. E de fato ocorreu que em 1908, no segundo domingo de maio, a primeira celebração oficial ocorreu na igreja metodista Andrews, em Grafton, Virgínia, nos Estados Unidos. A mesma igreja aonde a mãe de Ana Jarvis tinha ensinado escola dominical. Ana estava no auge, o seu sonho tinha chegado, aonde ela realmente tinha desejado. Ela tinha tornado esse sonho não só para ela, como para a mãe dela e a mãe de todos, uma realidade. Mas o sonho não durou muito tempo. A realidade é que depois começou a acontecer algo que ela jamais tinha esperado. Os comerciantes se apropriaram do dia, logo no primeiro dia. Floristas, confeitarias, lojas de cartões e grandes varejistas transformaram o feriado em uma máquina de dinheiro. A Ana, ela ficou tão furiosa que eles tinham pego o que ela tinha concebido como um dia íntimo, pessoal, e transformado num dia de negócios, de lucro. E ela começou a denunciar publicamente os que usavam a expressão Dia da Mãe, o Dia das Mães, sem a permissão dela. E um artigo do Newsweek Magazine, a revista Newsweek nos Estados Unidos, escrito em 1944, dizia que ela tinha aberto 33 processos contra empresas que estão se apropriado do Dia das Mães. Naquela época ela já tinha 80 anos de idade, estava quase cega, surda, era uma indigente, não tinha onde morar e morava num sanatório na Filadélfia. Criadora do feriado, ela morreu em 1948, aos 84 anos, desiludida com o rumo que a celebração havia tomado. Algo que ela tinha absolutamente intencionado para algo, tinha se tornado completamente diferente. Por que eu estou lhe contando essa história de um dia logo no Dia das Mães, Será que eu quero destruir o seu dia? Não é minha intenção. Eu creio que eu estou falando isso para você porque essa mulher, ela revelou algo que a gente precisava ouvir. O mundo transformou o Dia da Mãe num evento de um dia. Flores, chocolates, almoço especial, posts nas redes sociais. Só que na segunda-feira, todas as mães aqui sabem que tudo volta ao normal. Para alguns de vocês, vai voltar hoje à noite, não é? Hoje à noite já volta tudo. Sobra. Eu chamo as mães das Cinderelas modernas. Se você conhece a história da Cinderela, ela é uma da elite nobre por algumas horas. E depois o seu conto de fadas desaparece. As mães são Cinderelas modernas. Elas ganham algumas horas, as pessoas abrem a porta para ela no dia especial, trazem presentes, café na cama, leva ela para almoçar, até alguém decide lavar a louça para ela naquele dia. Mas logo em seguida, irmã, não se engane. O tanque vai ter roupa para lavar, certo? O seu buchudinho, marido, que eu chamo, vai estar lá perguntando, o que é que tem para comer hoje? Certo? Muito em breve, certo? O seu encantamento por um dia vai acabar. Mas eu vim aqui hoje não para homenagear mães por um dia.
eu vim convocar as mães para uma vida. Porque ser mãe de casa é importante, mas Deus não parou por aí. Ele quer que o cuidado, que a oração, que o serviço, que a presença de vocês transborde a casa para a igreja. Você não é mãe apenas da sua família, Deus também te usa como mãe da igreja. E o texto que eu gostaria de ler para nos guiar hoje é encontrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, onde Paulo se direciona aos irmãos de Tessalônica da seguinte forma: em vez disso, fomos gentios entre vocês, assim como uma mãe que amamenta, cuida dos seus filhos, nós cuidamos de vocês, porque os amávamos muito, tínhamos prazer em compartilhar com vocês, não apenas o Evangelho de Deus, mas também as nossas vidas. Paulo não disse que foi como um general, como um administrador, ou como um doutor para os seus filhos na fé. Ele usa a mãe como exemplo. Ele disse, eu fui com vocês como mãe. E se Paulo usou a maternidade como modelo do ministério mais fiel que ele conhecia, então há algo no que as mães fazem na igreja que é necessário urgentemente continuarem a ser feito e ser feito. Então eu gostaria de convidar vocês aqui a serem mães. E eu dirijo essa mensagem de maneira generalizada a todos nós, homens, mulheres, se você é mãe ou não é mãe, essa mensagem é para você. Você pode ser mãe de alguém. Você pode ser mãe de alguém aqui, você pode ser mãe de alguém lá no trabalho, você pode ser mãe de alguém na sua família, você pode ser mãe de alguém na vizinhança, assim como Paulo diz que ele foi mãe para os Tessalonicenses. E eu gostaria de convidar vocês a verem 5 contribuições que uma pessoa, mãe, intencionais faz na igreja. A primeira dessas contribuições é a que a mãe que ora sustenta a igreja. A mãe que ora sustenta a igreja. Há coisas que acontecem na igreja que ninguém vê na superfície, mas que raízes profundas na oração silenciosa de uma mãe acontecem. Eu não consigo explicar alguns avanços do Evangelho sem levar em conta que as mães fiéis fazem da igreja o que a igreja não consegue fazer de pé, de joelho. A Bíblia está cheia de mães que oram e que mudaram a história. Ana, mãe de Samuel, não sei se vocês já ouviram falar na história de Ana, a mãe do profeta Samuel, que chorou e orou até que Deus lhe deu um filho. E esse filho tornou-se o profeta que ungiu reis e direcionou Israel numa das fases mais decisivas da história da nação. E ela orou dizendo, me dás um filho, eu dedicarei ele a ti. É uma mãe que ajoelhou. E devido à decisão dela, até hoje nós sentimos o impacto dessa decisão. Em Atos 12, versículo 12, quando Pedro foi preso e milagrosamente libertado por um anjo, para onde é que ele foi? Lá diz para onde ele foi. Dirigiu-se à casa de Maria. Quem era Maria? Mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos, fazendo o quê? Orando. No meio da perseguição contra a igreja daquela época, havia uma mãe com a casa aberta e o joelho dobrado. A igreja se reunia nessa casa e a oração acontecia ali, e foi ali que Pedro foi liberto pela oração dessa mãe que iniciou um grupo de oração em sua casa. Você, mãe, talvez você não pregue aqui de púlpito. Talvez seu nome não apareça em nenhum programa, em nenhum evento de igreja. Mas quando você ora pela sua família, pelos jovens dessa igreja, pelo pastor, pelas pessoas que ainda não creram, você está fazendo algo que sustenta o que acontece aqui toda semana. Toda semana.
Durante o meu tempo na Universidade Cristã da Graça, em Michigan, onde eu me formei em teologia pastoral, eles tinham um programa de mães de oração. Eles pegavam cada estudante, faziam feito um combinado, né? Arrumavam uma mãe de oração de uma das nossas igrejas nos Estados Unidos que iria orar por aquele aluno enquanto ele estivesse ali no curso. Não sei se eles fazem isso hoje ainda lá, vou até perguntar. E eu tive a mesma mãe por 5 anos de curso. O nome dela era Louise Zystra. A foto dela aí, ó. Vamos lá ver? Essa senhora. Certo? E eu tive também a bênção de frequentar a mesma igreja dela nos 5 anos que eu estava lá. E todos os domingos, quando eu chegava, Luz vinha, me abraçava, perguntava como tinha sido minha semana na faculdade e me perguntava: como é que eu posso orar por você, meu filho? Por 5 anos ela orou por mim. Quando nós concluímos o curso e nos tornamos missionários, ela foi a primeira pessoa a dizer: eu vou sustentar vocês, eu vou ser um dos seus mantenedores e vou continuar orando por você no seu ministério lá no Brasil. Minhas irmãs, hoje ela está com o Senhor. Seja intencional na sua oração pela igreja da qual você participa. Se você não participa de uma igreja, comece a participar de uma igreja, para que você possa ser intencional em sua oração pela sua igreja. Seja constante. Não ore apenas pela sua casa, ore pelo nome das pessoas dessa congregação. Não seja uma mãe que chega aqui pedindo oração. Seja uma mãe perguntando pelo que você pode orar. Pastor, por que eu posso orar? Chegue para um jovem: pelo que eu posso orar por você? Chegue para uma outra mãe e diga: como é que você está? Como é que eu posso orar por você? Ore pelos jovens dessa igreja, certo? Que você vê todo domingo. Ore pelo líder que você sabe que está sobrecarregado. Ore pela família que está passando por crise aqui na igreja. A sua oração, ela não fica dentro da sua casa, ela sustenta esta igreja. A segunda contribuição que a mãe intencional faz na vida da igreja é que a mãe que acolhe fortalece a igreja. Olha só o que Paulo diz no versículo 7 de 1 Tessalonicenses 2. Que assim como a mãe que amamenta cuida de seus filhos, nós cuidamos de vocês. A palavra grega aqui usada para cuidar é talpo, que significa aquecer, nutrir, envolver com cuidado. Para todas vocês aqui que foram mães, né, biológicas, tiveram a bênção de pegar o bebê, com certeza era mais bonito do que esse. Cheguei para a mãe de Pedro, nosso estagiário, apertei a mão dela e disse: vou apertar a mão da segunda mulher que acha você bonito, Pedro. Ele namora uma outra, então só tem 2. Né? Aí a gente estava se reunindo ali, aí Michele: Pedro, você é bonito. Eu falei: pronto, Pedro, agora você tem 2 mulheres que acham que você é bonito e uma que acabou de mentir sobre isso. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que se faz é dar para a mãe, para que a mãe chegue pertinho, né? E aqueça ele. Não é? Aqueça ele. Não demora muito, você começa a amamentar, nutrir essa criança. Certo? Sua presença, o seu calor, a sua intimidade, a sua proximidade, não é algo frio, não é algo organizacional. O que Paulo está descrevendo aqui não é uma mãe que gerencia seus filhos à distância, através de ligações de vídeo, mas é uma mãe que aquece com a própria presença ao seu filho. Não é função, é relação, é presença, é acolhimento. Seja essa mãe. Romanos 16, um capítulo que tem que ter cuidado aqui para não derrubar a bichinha, né? Não, vocês vão se horrorizar. Mas vai provar que eu sou pai, não é?
Romanos 16 é um capítulo que muita gente pula, porque parece que ele só menciona nomes soltos. Mas se você parar para ler com muita atenção e perceber que Paulo está descrevendo o que cada pessoa fez pela igreja. E lá ele menciona mulheres repetidas vezes. Ele menciona Febe, Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, homens lindos para suas filhas, Perside. E lá de Febe, Paulo fala que ela era protetora de muitos, no versículo 2. De Priscila, que ela e o seu marido arriscaram a própria vida por Paulo, no versículo 4. De Perside, que ela trabalhou muito no Senhor, no versículo 12. Essas mulheres, elas não tiveram funções meramente decorativas em suas vidas, elas foram e são pilares da igreja. Há pessoas que entram nesta igreja pela primeira vez e se sentem invisíveis, não sabem como pertencer aqui. Há jovens que chegam sozinhos aqui e não sabem se pertencem aqui. Há famílias em crise que precisam de alguém que não julgue, mas que acolha. Você, mãe e mulher, tem uma capacidade natural de perceber quem está sozinho aqui. Você tem esse faro que Deus deu a você. Quem está com frio, quem precisa ser aquecido. Essa capacidade, ela foi dada divinamente a você. Ela não é só para a sua casa, ela é para a família de Deus. Eu quero que você perceba isso. Olha ao seu redor, certo? Nesse domingo, com olhos de mãe. E observe, quem está aqui que parece invisível? Quem chegou sozinho? Quem está sentado aqui no canto sem saber se pertence aqui? Vá até essa pessoa hoje. Não precisa de programa, não precisa me pedir permissão, não precisa de cargo, não precisa de treinamento especial. Precisa, sabe do quê? De intencionalidade da sua parte. Precisa de uma decisão da sua parte. O acolhimento que você pratica em casa, você pode praticar em todo lugar, inclusive aqui, principalmente aqui, e você vai fortalecer essa igreja de um jeito que nenhum projeto dessa igreja, nenhum programa dessa igreja, nenhum ministério dessa igreja consegue fazer, porque você tem um toque especial. A terceira contribuição que a mãe intencional faz na igreja, na vida dessa igreja, é que a mãe que serve move a igreja. Paulo continua no versículo 2 e diz: porque os amávamos muito, tínhamos prazer em compartilhar com vocês não apenas o evangelho de Deus, mas também as nossas vidas. Paulo aqui fala em compartilhar o quê? O quê? A vida. A vida. Não apenas as palavras certas, não apenas a doutrina correta, mas a própria vida. Não que essas coisas sejam não tão importantes quanto, mas isso é o que as mães fazem de melhor. Elas não só ensinam, elas entregam, elas se doam, e elas entregam através da doação, na renúncia para dar ao filho, de colocar o interesse do filho acima do seu. Em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, registra algo que muitos de nós não percebemos. Nas palavras de Jesus, nas palavras de Lucas, diz isso. Logo depois da história onde Maria, a pecadora, uma mulher pecadora, enxugou os pés de Jesus com suas lágrimas e o cabelo. E aí ele pega essa imagem e chega no final e diz: depois Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, que os ajudavam com seus próprios recursos. Percebam aqui, o ministério
público de Jesus tinha apoio logístico de mulheres que serviam a ele com seus próprios recursos. Essas mulheres não eram ricas, essas mulheres eram fiéis, eram doadoras. Enquanto os apóstolos pregavam, essas mulheres sustentavam esse ministério. E quando chegou a hora da morte e da ressurreição, foram elas que permaneceram ao pé da cruz, foram elas as primeiras no sepulcro e foram elas a primeira a receber o anúncio da ressurreição. O silêncio fiel dessas mulheres de servir foi recompensado com a honra de ser a primeira testemunha do maior evento da história, a ressurreição do nosso Salvador. Muito do que Deus faz na igreja começa com o que uma mulher faz em silêncio. O café da manhã que ela prepara para os filhos, que muitas vezes as mães não vêm à igreja. Estou falando aqui das mulheres do nosso Café Conexão. O filho de outra pessoa que ela traz para o GK, não é dela, mas ela tem visão de investimento espiritual. O ministério que ela sustenta com oração e presença, sem que ninguém peça. Isso não é pouco, gente. Isso não é pouco. Isso é fibra que mantém uma igreja viva, movendo. O seu serviço move essa igreja. Irmãs, se você não tem um ministério aqui, identifique uma necessidade concreta dessa igreja que você pode suprir, certo? Com o que você já tem. Você sabe o que você já tem? Você tem seu tempo, você tem a sua casa, você tem habilidades, você tem recursos. Você não precisa esperar para ser convidada. Você não precisa esperar. Mulheres que servem não esperam convite. Elas percebem necessidade e agem. Você não espera alguém alimentar o seu filho. As mães que estão presentes. Você sabe que ele precisa comer. Você alimenta, você age. Da mesma forma, sirva a igreja do Senhor com a sua vida. Não fique parado na igreja. Deus não chamou você para você ficar parada aí. Chamou você para você ficar em movimento, para que você possa ajudar a igreja a estar em movimento. O serviço que você pode dar, por menor que pareça, move esta igreja com toda certeza. A quarta contribuição que a mãe mulher intencional faz na vida da igreja é a mãe que discipula, multiplica a igreja. Em Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, Paulo dá uma instrução específica às mulheres mais maduras. E lá ele diz: semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a que ensinem o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Escuta só aqui que eu vou falar para vocês, mulheres. Mulheres maduras discipulam mulheres mais novas. Deixa eu repetir para você. Mulheres maduras discipulam mulheres mais novas. Aqui está um alerta. Se você é uma mulher e você não está discipulando alguém, adivinhe que categoria você está. Faça a sua conclusão. Paulo não está aqui instruindo as mulheres mais velhas a ensinarem apenas doutrina abstrata a mulheres mais novas. Ele está dizendo aqui: ensine pelo exemplo de vida, pelo relacionamento, pela presença na vida dessas mulheres. O discipulado de mulher para mulher, descrito aqui, não acontece no auditório, com o microfone ligado. Ele acontece numa cozinha, ele acontece num GV, ele acontece num telefonema, ele acontece numa caminhada. É a transmissão de vida para vida.
É isso que é discipulado. A quem você está discipulando, minha irmã? Aí você vai dizer, a minha filha, ótimo. Os meus filhos, excelente. Dá para encaixar mais algum aí não? Eu acho que dá. Timóteo é um dos exemplos mais poderosos disso na Bíblia. Em 2 Timóteo 1, versículo 15, ou 5, 2 Timóteo 1, 5, Paulo descreve como a fé de Timóteo foi moldada por duas mulheres. Recordo-me da fé sincera que há em você, a qual habitou primeiro em quem? Na avó de Timóteo. E depois em quem? Na mãe de Timóteo. E estou convicto de que também habita em você. Como é que chegou até ele? Como é que chegou até ele? Discipulado, intencional. A fé de Timóteo que moveu igrejas, que recebeu cartas de Paulo, que se tornou referência a gerações e gerações de pastores e jovens, começou com duas mulheres que foram intencionais na transmissão da fé delas em Jesus para este rapaz. Uma avó e uma mãe que não guardaram para si o que tinham. E o resultado foi um líder que a igreja ainda lê até hoje, sobre ele e sobre a fé desse rapaz. A mulher que edifica a casa, ela também fortalece a igreja. O que você transmite para os seus filhos, para as jovens ao seu redor, para as mulheres que estão começando, isso não fica dentro da sua casa, isso multiplica, isso transborda para a igreja. Há uma mulher mais jovem nessa igreja aqui, que precisa da sua experiência, que precisa do seu conhecimento, que precisa da sua fé, que precisa da sua história. Não espere que essa mulher peça a você. Vá até ela. Talvez ela nem sabe que precisa de alguém assim na vida dela. Então você precisa se tornar percebida na vida dela. Conte os erros que você cometeu, o que você aprendeu com esses erros, o que Deus lhe ensinou através da palavra. Discipulado não é sempre um programa formal. Às vezes é uma conversa que uma jovem vai carregar para o resto da vida. Volta para você mais tarde e diz, lembra daquela conversa que a gente teve no corredor da igreja, na quadra, sei lá onde foi? Marcou a minha vida, mudou a minha história. A quinta e última contribuição que a mãe mulher intencional faz na vida da igreja é a mãe que persevera e inspira a igreja. Voltando aqui ao capítulo 8 de 1 Timóteo 2, nós lemos, porque os amávamos muito, tínhamos prazer em compartilhar com vocês não apenas o Evangelho de Deus, mas também as nossas vidas. A palavra grega para amávamos muito é agapetos aqui, amados. O serviço de Paulo não era dever profissional. Você sabe o que era? Era amor. Amor. E amor, ele persevera quando o dever desiste. Toda a igreja tem mulheres que perseveram quando tudo diz para elas pararem. Eu tenho uma história que me veio aqui à mente agora, de uma igreja nossa lá no Uruguai. Tinham apenas 5 pessoas. Entre elas tinha uma mulher. E 4 jovens. 2 desses jovens eram filhos delas. Os outros 2 eram filhos de uma outra família que não frequentava. E essa mulher, ela não desistiu dessa igreja. O filho dela tornou-se pastor da igreja. A igreja cresceu. O filho dela mudou para Bolívia. Plantou 2 igrejas. Já treinou pastores lá. Um daqueles rapazes que não era filho dela, hoje pastoreia a igreja.
Uma mulher que não desistiu. Uma mulher que perseverou. E você sabe o que ela fazia? Ela convidava esses 4 jovens para orar toda semana com ela na igreja. E orar pela comunidade. E pensar com eles como é que eles iam continuar. Não tinha mais missionários. Missionários tinham plantado a igreja, já tinham voltado, tinham se aposentado, estavam muito velhos. Toda igreja tem mulheres que perseveram quando tudo diz para parar. Seja essa mulher. Que continua orando quando a resposta demora. Que continua servindo quando não são reconhecidas. Que continuam fiéis quando o marido não vem. Quando os filhos se afastam. Quando a vida não saiu como planejado. Essas mulheres não sabem o quanto elas inspiram as pessoas ao seu redor. Mas a igreja vê. A igreja vê. Em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, Jesus sentou-se diante do cofre das ofertas do templo e observou como as pessoas iam andando ali e colocavam o dinheiro. Muitos ricos colocavam muito dinheiro lá e ele ficou observando, mas aí veio uma viúva pobre, colocou 2 moedinhas e Jesus chamou os discípulos e disse: esta viúva aí, ó, que vocês acabaram de ver, pobre, deu mais do que todos os outros. Você sabe por quê? Porque ela deu tudo o que tinha para viver. Ninguém estava olhando para ela. Ela jamais soube que Jesus viu. Não diz o nome dela. Não tem uma fotografia para a gente reconhecer ela na Bíblia. A gente vai para o céu um dia e a gente não vai saber nem quem é essa mulher. Mas Jesus viu. Jesus olhou. Jesus observou o ato dela. E o que ela fez foi registrado para sempre na palavra de Deus. Pensa bem, irmã. Que legado você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar? As mulheres que perseveram em silêncio, que servem sem reconhecimento, que oram sem audiência, eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus está vendo. Jesus está olhando. Jesus está percebendo. Ele vê tudo. E a sua perseverança inspira essa igreja de um jeito que você talvez nunca vai medir nessa vida. Se você está cansada de servir, de orar, de esperar, de persistir, saiba que o seu cansaço não passou despercebido de Deus. Não desista. Gálatas 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, não desistirmos. A sua perseverança, mulher, não é invisível. Ela inspira pessoas que você nem sabe que estão olhando para a sua vida. Ana Jarvis queria que o Dia das Mães fosse sobre impacto real, íntimo, genuíno, duradouro. O comércio transformou em um dia para ganhar grana, dinheiro. Mas Deus tinha um plano muito maior do que um dia. Ele quer uma vida de impacto. Mas para que isso aconteça, Ele precisa de sua disposição em servir e investir na próxima geração. Ele precisa da sua disponibilidade. Hoje nós vimos 5 contribuições que a mãe mulher intencional faz na vida da igreja. Primeiro, a mãe que ora sustenta a igreja. Sua oração não fica dentro de sua casa, ela sustenta o que acontece aqui. Número 2, a mãe que acolhe fortalece a igreja. O calor que você oferece em casa, ofereça aqui também. Número 3, a mãe que serve, ela move a igreja. Muito do que Deus faz começa com o que uma mulher faz em silêncio. Número 4, a mãe que discipula multiplica a igreja. O que você transmite para as mais jovens não fica em você, multiplica você.
E quinta contribuição, a mãe que persevera, ela inspira a igreja. Jesus está olhando para quem serve sem reconhecimento. Através dessa mensagem, eu espero ter desafiado você a não ficar orgulhosa por já fazer tudo o que eu falei aqui. Que é uma tendência que a gente pode ter. Eu já faço isso, eu já contribuo dessa forma, pastor. Também a minha intenção aqui não é encher você de culpa paralisante, porque você não está fazendo o suficiente. Mulher também tem isso. Ela sai daqui cheia de culpa. Tenho que fazer mais. Não é? Não é a minha intenção aqui. Também aqui não é a minha intenção comparar você com outras mulheres que estão fazendo. A minha intenção, o meu desejo, o desejo do meu coração é de produzir em você intencionalidade. Você pode repetir comigo essa palavra? Intencionalidade. A decisão de que a partir de hoje você vai enxergar a sua presença nessa igreja, não como obrigação, mas como um chamado de Deus na sua vida. Um chamado de Deus na sua vida. Você não é mãe apenas da sua família. Deus também te usa como mãe dessa igreja. E o que você faz em casa não fica em casa. Isso ecoa aqui para dentro, na vida das pessoas ao seu redor, em gerações que você talvez nunca vai conhecer. E eu gostaria de concluir aqui lendo para vocês a homenagem póstuma à mãe de oração de Michelle, enquanto ela estava na mesma universidade, enquanto ela estudava. E aconteceu de que ela era a esposa do presidente da faculdade. Está vendo como ela é chique? Especial, né? Judy Kemper, data de nascimento 19 de maio de 1936, agora com o Senhor no dia 30 de dezembro de 2024. Judy Ann Vernon foi a primogênita de Fred e Lucille Vernon, de Romulus, Michigan, em 19 de maio de 1936. Ela tem duas irmãs mais novas, Phyllis Myers e Susanna Parks. Judy chegou a conhecer a Cristo como Salvador ainda jovem e era ativa tanto em sua igreja quanto na organização Jovens para Cristo. Ela sempre amou cantar e aprendeu bem a Bíblia. Após o ensino médio, frequentou um seminário batista por um ano e em seguida o Instituto Bíblico Moody. No Instituto Bíblico Moody, ela estudou música e a Bíblia e conheceu seu marido, Bruce, que anotou quando o professor de Bíblia continuava chamando o nome de Judy ao anunciar as melhores notas nas provas. O cara sabia que queria uma mulher inteligente. Eles se casaram em 17 de agosto de 1958 em Michigan e se mudaram para Seattle, Washington, para continuar seus estudos no Seattle Pacific College. Lá começaram a servir na Igreja Bíblica Bereana de Shoreline, sob a liderança do pastor Lloyd Peterson. Primeiro como zeladores da igreja, depois como líderes de jovens e finalmente como diretores de educação cristã. Judy e Bruce tiveram 4 filhos em rápida sucessão. Kathy, em 1959, Keith, em 1960, Ken, que é o atual presidente da universidade, em 1962, e Chris, em 1964. Eles conciliaram família e ministério na Igreja Bíblica Bereana em Shoreline e mais tarde assumiram a liderança pastoral em outras igrejas da graça em Spokane, Washington, Anaheim, Califórnia e finalmente em Port Orchard, Washington. Em 1990, Bruce aceitou o cargo de presidente do Grace Bible College, agora Grace Christian University em Grand Rapids, Michigan, onde serviram até a aposentadoria de Bruce em 2003. Enquanto estavam em Michigan, Judy voltou para a faculdade e obteve seu diploma de bacharel em educação religiosa pelo Grace Bible College em 1995, o ano que eu comecei como aluno. Judy era a esposa de pastor por excelência, cantava, recebia convidados em seu lar, ensinava mulheres e crianças e complementava graciosamente o chamado
do marido com seu próprio durante todos os seus anos de serviço. Quando Bruce e Judy se aposentaram em Phoenix, Arizona, Judy continuou a servir e a ensinar na Grace Bible Church de Phoenix, Arizona. Quando Bruce faleceu em 2017, ela se mudou para Edmonds, Washington, para morar com Keith e Ken Kemper por 6 anos, onde ensinou fielmente um estudo bíblico para mulheres na Berean Bible Church. Em seguida, mudou-se para Grand Rapids, Michigan, em 2023, onde morou perto da filha Kathy e do filho Ken, e recebeu cuidados em um lar geriátrico após alguns problemas de saúde. Judy é a avó de 11 netos, eu não vou mencionar todos aqui. Judy é admirada por seus filhos e netos, por sua perseverança em meio à grande dor física causada pela artrite desde a juventude. Eu nunca vi essa mulher na minha vida reclamar. E você ia conversar com ela, as mãos delas eram assim. Nunca vi reclamar. Que limitava as suas habilidades e tornava cada dia um desafio para viver e se mover normalmente. Ela enfrentou isso com uma atitude incrível e graciosamente ministrou aos outros, confiando em Cristo, na esperança de que um dia Ele lhe daria um novo corpo em uma nova morada celestial. Ela ensinou fielmente as Escrituras, com o desejo de que cada pessoa entendesse a Bíblia a partir de uma perspectiva da graça paulina. Ela orou fervorosamente por seus filhos netos, missionários, um deles, ela me mandava e-mail, não sei como é que ela batia esses e-mails, com a mão dela. Me mandava e-mails constantemente, orando por mim, ministros e outros pastores. Judy partiu para a glória em 30 de dezembro de 2024, no Sunset Manor, em Jenison, Michigan, com sua filha Kathy e o seu filho Ken ao seu lado. Ela amava os outros e era muito amada, muito bem, serva boa e fiel. A hora de decidir no que você quer na sua homenagem póstuma é agora. As pessoas vão escrever e vão dizer sobre o que você foi, de fato, não o que você queria ser. Então, as mulheres de hoje, eu gostaria de desafiar vocês a uma única tarefa essa semana. Escolha uma mulher, ou jovem, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, para investir e praticar essas 5 contribuições. Porque o feriado homenageia a mãe por um dia, mas Deus te chama para um impacto que dura a vida toda. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui, aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.